4.6.7 já me rendeu um vídeo que eu quero anexar nessa parte, nesse item, sobre os manipuladores de alimentos que devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em, olha os assuntos: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em DTAs, doenças transmitidas por alimentos. E olha o que ele continua falando. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. O que a gente pode observar em relação ao item 4.6.7? Ele fala que manipuladores devem ser supervisionados e capacitados periodicamente. Ele não está falando qual é a frequência dessa capacitação. O que a lei fala em relação à frequência dessa capacitação? Que você deve descrever lá nos POPs. Lá nos POPs você tem que dizer qual é a frequência que os seus manipuladores serão capacitados. Pode ser de 1 em 1 mês, pode ser de 2 em 2 meses, pode ser anualmente. Isso quem vai descrever é a pessoa que está elaborando sua documentação sanitária. É comum eu colocar para os meus clientes, nas documentações sanitárias dele, que a capacitação é anual. Por quê? Porque dá mais tempo para esse cliente fazer essa capacitação. E também existem as mudanças estruturais e a atualização documental. Então, com um ano, a gente consegue fazer todo esse processo de documentação e de capacitação, de mudança documental e de capacitação. Então, não existe frequência de capacitação. Quem vai descrever a frequência da capacitação são os POPs. Outra coisa que fala é que a capacitação deve ser comprovada mediante documentação. Ele não fala qual documentação aqui. Eu já vi algumas pessoas colocarem que a documentação tem que ser lista de frequência e certificado. A lei não fala isso. Não exige, você não precisa estar oferecendo o certificado, porque o certificado não é obrigatório. A lei fala em um documento que tenha o nome dessas pessoas, que tenha a carga horária, os assuntos abordados, e mais à frente a lei vai falar dos assuntos que devem ser abordados. E ele pode ser, por exemplo, uma lista de frequência. Se você apresentar, como eu já apresentei por muitas vezes, tanto para auditorias sanitárias como em fiscalizações sanitárias, a lista de frequência, tá tudo certo. Normalmente minhas listas de frequência tinha em documentos, ou seja, tinha nos POPs que era anual, mas eu fazia uma frequência muito maior. Tinham várias listas de frequências com vários assuntos a serem abordados. Então, com vários assuntos abordados, mas na minha documentação, a minha frequência de capacitação era anual, mesmo eu fazendo, às vezes, mensalmente, algumas capacitações de boas práticas, porque eu tinha muitas estagiárias comigo, e a gente fazia questão de fazer as capacitações sanitárias, mas na documentação tinha escrito que a minha frequência é anual. Então, assim, nesse ponto ele não aborda a frequência. A frequência será colocada nos POPs do estabelecimento.